Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o Noites Gregas, este podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Olá, ouvinte. O meu nome é Felipe Speck e hoje a gente começa finalmente a ouvir a Odisseia. Grande dia aqui no Noites Gregas. A partir de agora, a gente passa a acompanhar o retorno de Ulisses e a esmiuçar uma das maiores obras da literatura ocidental. Para muitos, a grande obra, a Odisseia de Homero. Você deve imaginar que esse é um momento muito especial para nós aqui do Noites Gregas, né? Afinal de contas, há anos nós esperávamos por esse dia, e especialmente porque a Odisseia é a parte da mitologia que o professor Moreno mais gosta de narrar. A Odisseia não é cronológica, então nós fizemos algumas escolhas para adaptá-la ao formato do podcast, e nós vamos explicar isso no episódio. E vamos já narrar a primeira grande aventura de Ulisses, depois de Troia, que é o encontro dele e de seus guerreiros com os Cícones. Já adiantando sobre o material exclusivo, nós separamos dois textos, um deles com diferentes traduções da abertura do poema, para você perceber as várias nuances que uma tradução imprime na história, e outro do Yanis Gabriel sobre a ideia de retorno, o nostos, que está na origem da palavra nostalgia. Mas, para quem quiser se aprofundar de verdade na Odisseia, o material mais completo, além, é claro, dos episódios que nós começamos agora, é o curso Mitologia na Arte, porque lá nós temos um módulo inteiro sobre a Odisseia, já completo, com 11 aulas, em que o professor Moreno conta a história acompanhada por grandes obras de artistas que registraram o mito ao longo dos séculos. Para apoiar e ter acesso, basta clicar no link que está na descrição do episódio aqui. Mas aqui no podcast, a jornada começa agora. Um bom episódio. Nesses 6 anos de podcast, várias vezes me perguntaram se eu preferia a Ilíada ou a Odisseia. É evidente que eu gosto das duas, mas a minha resposta eu vou dar em forma de uma pequena história literária, aliás. Um escritor americano famoso de ficção científica, Ray Bradbury, e depois também o diretor de cinema Truffaut, em forma de filme, contaram a história de Fahrenheit 451. É uma história que se passa no futuro, portanto é um mundo distópico, onde há uma curiosidade em relação aos bombeiros. Os bombeiros se transformaram numa corporação especializada em destruir e queimar livros. Os livros são objetos banidos porque, segundo o governo absolutamente ditatorial, os livros põem ideias erradas na cabeça das pessoas. E esse personagem principal, Montag, ele faz o seu trabalho com aquela indiferença da rotina. Há uma denúncia, eles entram no caminhão de bombeiro, que faz barulho, aquele mesmo que as crianças gostam, e chega correndo numa casa e surpreende livros escondidos, ou atrás da parede, ou embaixo da cama, ou no sótão, alguns até, como no filme do Truffaut, por ironia, dentro de uma televisão estragada. E eles recolhem todo esse material, levam para o pátio e lá eles põem benzina ou gasolina e ateiam fogo. A sua função, portanto, é queimar os livros e não permitir que o fogo se alastre pela casa. Isso eles fazem diariamente. E ele nunca perguntou por que faz isso. Porque o governo, com uma propaganda maciça, incutiu em várias gerações a ideia que o livro é um objeto pernicioso, que era cultuado por pessoas pervertidas do passado e que a função higiênica da República agora é destruí-los. Só que ele começa a perceber que há pessoas que são capazes de morrer por seus livros. Tem uma anciã que se recusa a sair da casa, que está repleta, aliás, de estantes. E eles advertem, olha senhora, nós vamos ter que queimar tudo isso. E ela queima junto. E obviamente Montag, que tem uma sensibilidade diferente dos outros, fica profundamente curioso. O que existe nisso aí que uma pessoa morreria?
para defendê-los. Ora, evidentemente que nós sabemos o que vai acontecer. No próximo incêndio, ele está botando abaixo uma estante, jogando os livros no chão para depois levar para o pátio, e um livro parece que misteriosamente se enfia pela aba da jaqueta dele e ele está com o livro guardado e não tira dali. Não tira dali, esconde, porque há um departamento de segurança que vive investigando todo mundo. E quando chega em casa de noite, a mulher dele é uma alcoólatra, viciada em remédios para dormir, e passa o tempo inteiro vendo uma imensa TV, que é uma parede da sala, uma das paredes da sala é uma TV, ela é completamente aprisionada da tela, e ele então, escondido, secretamente, sabendo quase está cometendo um crime, ele abre um livro e começa a ler, e pronto, está fisgado. Ele começa então a se dar conta que no livro tem um outro mundo e que ele pode conhecer coisas, pessoas, situações que ele nunca imaginou. E cada incêndio ele vai, esconde um, esconde dois e começa, portanto, a se tornar um perigoso leitor. Ele às vezes conversa com um velho professor que está aposentado e que lamenta exatamente o que está acontecendo. Mas mesmo sendo muito cauteloso, o chefe dele e o departamento de segurança começa a perceber que há uma mudança no comportamento e ele é descoberto. Ele é descoberto e a pena será uma prisão perpétua, ou quiçá a morte, não se especifica isso no livro. Mas ele foge, se torna um fugitivo. E o velho professor disse que do outro lado do rio existe vida diferente daqui. Sempre aquela metáfora do outro lado do rio. E ele corre em direção ao rio e atravessa o rio e, portanto, escapa dos seus perseguidores, que colocam na TV estatal um filme, evidentemente falso, dele sendo abatido para não admitir que alguém conseguiu fugir. Quando ele chega do outro lado, aliás, isso no filme do Truffaut está bem visualmente realizado, tudo está meio decadente, as casas antigas, é o mundo real, não é aquele mundo antisséptico, liso, em que o Montag vivia. E aparecem pessoas extremamente cordiais e o saúdam e dizem: nós já te esperávamos, nós estávamos vendo na TV a tua fuga. Vem para cá, aqui tu serás sempre igual a nós e não terá que ter medo. E ele se apresenta, eu não me lembro exatamente o livro que ele é, ele diz: eu sou Dom Casmurro, de Machado de Assis. E o outro diz: eu sou Guerra e Paz, de Tolstói. E eu aqui, eu sou Alice no País das Maravilhas. E o anfitrião, aquele que o recebeu, explica: nós somos todos homens livro. Para evitar que se destrua essa herança maravilhosa da civilização, cada um de nós se dedica e decora um livro. Ele se torna aquele livro vivo. E quando ele sente que vai desaparecer, que está na hora de morrer, olha lá naquele canto lá. Ele olha, tem um ancião recostado num leito e um jovem atento, ouvindo o que ele está dizendo. Olhem lá, ele está passando para o seu sucessor. Seja bem-vindo aqui. Não importa qual é o teu nome real lá. Agora tu vais ter o nome do livro que tu vais te tornar. É uma belíssima história. E eu sempre pensei, eu pessoalmente, o que eu responderia? Como é que eu responderia a essa pergunta: que livro tu queres ser? E eu responderia, sem dúvida, a Odisseia, que nós vamos começar a estudar agora. Vamos então abrir o livro que eu gostaria de ser. A Odisseia, quando olhamos o sumário, ela pode ser dividida em 3 partes. Tradicionalmente é dividida nessas 3 partes para referência, não quer dizer que o Homero tenha feito isso. Ele dividiu em 24 cantos, exatamente o mesmo número dos cantos que tem a Ilíada. Ele, hipotético, pode ter sido um editor que fez essa divisão. Não importa. Falamos do canto 1, canto 2, canto 3 e assim por diante. A primeira parte, quando vocês abrem o livro, não são aventuras do Ulisses. A primeira parte, chamada por muitos a telemaquia, é toda uma ação que envolve o filho dele em Ítaca, o Telêmaco. O Telêmaco já está, quando o livro começa, quando começa a narração, o Telêmaco já tem praticamente 20 anos. Ele era um nenê quando Ulisses partiu para Troia, e Ulisses demorou 10 anos depois ainda
para chegar em casa, portanto ele está praticamente um homem adulto. E como homem adulto, ele tem já atitudes necessárias para um homem adulto. A casa dele está sofrendo com uma verdadeira invasão pacífica. Explico. Quando acabou a guerra, começaram a chegar os guerreiros que tinham ido. Agamenon chegou faceiro, como nós vimos, e encontrou a morte na própria casa. Ora, terminou a guerra, todos vão chegando, ano após ano, e o Ulisses? Ninguém sabe onde ele está, ninguém sabe se ele está morto, e por via das dúvidas, como já se passaram vários anos depois que a guerra terminou, passam a considerar Penélope como uma possível viúva. A rainha está viúva. E começa a surgir pretendentes em grande quantidade. O pior é que, segundo as regras da hospitalidade, e a Grécia, vocês sabem, leva isso a sério, os pretendentes que chegavam eram hospedados no palácio de Ulisses. Nós vamos chegar no final do livro a uma soma de mais de 100 pretendentes. Não só porque Penélope é bonita e é muito inteligente, é casada com Ulisses, portanto é um match perfeito dos dois. Ela é muito inteligente e também é rainha de Ítaca. Ítaca não é um grande reino, todo o tempo ele é tratado como um dos pequenos participantes da Guerra de Troia, mas é um reino. O Telêmaco, coitado, não sabe o que fazer porque ele está sozinho diante de tanta gente assim, mas ao mesmo tempo ele precisa saber onde está o seu pai, se o seu pai está vivo ou se está morto. Nessa primeira parte, portanto, nesses 4 primeiros cantos, nós vamos ver ações de Telêmaco, visitando os antigos amigos do pai para tentar descobrir notícias e, ao mesmo tempo, protegendo, como pode, a mãe, a Penélope, do assédio de toda essa almarada. Do 5º canto em diante, na segunda parte, a gente poderia intitular A Viagem de Volta. Toda essa segunda parte, que vai do canto 5º ao canto 11, tem Ulisses como principal personagem. Ele, náufrago, esfarrapado, solitário, consegue chegar finalmente, nós vamos ver depois de quantas coisas, consegue chegar finalmente na última ilha antes de Ítaca, a Ilha dos Feácios. E ali ele é recebido cordialmente pelo rei de um povo extremamente alegre e leal, os Feácios, e durante um jantar, o rei, que não tinha perguntado quem ele era, porque essa é a regra da hospitalidade grega, só depois de receber o hóspede é que o anfitrião pergunta. Ao ser perguntado quem ele era, ele confessa que ele é Ulisses, rei de Ítaca, está voltando da guerra de Troia. O rei fica surpreso, mas a guerra terminou há 10 anos. O que aconteceu? E Ulisses, então, num grande flashback, começa a contar a sua viagem. Começa a contar a sua viagem desde o dia em que saiu de Troia. É aqui, nessa parte, vamos dizer assim, o recheio do sanduíche, aqui que vão aparecer aqueles personagens que se tornaram imortais. Circe, a feiticeira, as sereias, os ciclopes, todos esses monstros, criaturas estranhas, mulheres misteriosas, estão dentro dessa parte, da segunda parte, do canto 5º ao canto 11. A terceira parte se passa toda em Ítaca. Do canto 12 ao 24, vamos ter Ulisses agora no papel realmente de rei de Ítaca. Vamos ver como é que foi o seu retorno, como é que foi o seu reencontro com as pessoas que ele conhecia, como é que foi o seu encontro com o filho pela primeira vez depois de 20 anos e como é que foi a sua vingança com os pretendentes. É exatamente assim a ordem da Odisseia, mas aqui não vai ser não. Nós sempre aqui no Noites Gregas não nos propomos a fazer crítica literária ou estudar a estrutura literária das obras. O nosso foco é a narrativa. Nós sempre fazemos isso com os mitos que a gente traz. A gente procura em várias fontes antigas, é claro, evitando sempre essa superficialidade moderna de autores que estão inventando coisas que o mito não tem, faz várias comparações para certas soluções e em nome de uma boa história. O que importa aqui
usando uma expressão bem popular, é o fio da história. Como se pergunta que história esse livro conta. Portanto, que Homero nos perdoe, nós estamos colocando isso em ordem direta. Ele, por razões literárias, certamente com intenção estética, usou outra ordem. Mas, no fundo, se nós desenrolarmos esse novelo, vai ser exatamente o que nós vamos fazer aqui. Aliás, esse foi o caso da saga de Troia. Nós acabamos de sair de lá e não nos prendemos à Ilíada. Tratamos de várias fontes anteriores à Ilíada, posteriores à Ilíada, para montar o que interessa, uma das narrativas mais interessantes que nós temos. Por isso, começamos a contar a Odisseia, ou melhor, a saga de Ulisses, exatamente por onde ele começou a contar para o rei Alcino. Aqui é necessário fazer um parêntese indispensável. Como vocês sabem, a Odisseia vai narrar os 10 anos que Ulisses levou para chegar em casa de volta, indo das praias de Troia, que ficam ao norte, até a sua casa em Ítaca, que fica ao sul, num trajeto exclusivamente pelo mar. Ele vai de ilha em ilha. Aliás, um autor francês escreveu um artigo sobre a Odisseia com o título De Ilha em Ilha. Como tudo se passa no mar, é uma história do mar, o fundamental elemento é o navio. Toda parte nós vamos falar do navio e haverá peripécias em relação ao navio. Se fosse um road movie, daqueles que vão viajar da costa leste até a costa oeste dos Estados Unidos, e quantos filmes não foram feitos assim, né? O papel seria do automóvel ou da moto. Aqui, o navio é o carro. Considerem a Odisseia um grande road movie pelo Mediterrâneo. Agora, esses navios, os do Ulisses, como todos os outros que estavam na Guerra de Troia, seriam vistos por nós como canoas grandes. Eles tinham menos de 20 metros, eram muito leves, de madeira, e como o casco embaixo não tinha quilha, eles podiam ser puxados pela areia facilmente, como um grande jet ski. Aliás, comentamos isso quando descrevemos o acampamento grego lá em Troia, com os navios todos puxados para o seco. O fato do navio ser leve trazia grandes vantagens. Primeiro, a mobilidade. Se faltava água ou comida a bordo, e geralmente faltava porque eles não tinham como armazenar por muito tempo, ou se houvesse um temporal muito forte com ondas que ele não conseguiria vencer, ou quando a noite caía, porque eles não podiam navegar de noite porque eles não tinham bússola, nada mais simples do que puxar o navio para o seco e acampar em volta dele. Todos esses navios tinham uma vela só, uma vela quadrada, e que ainda na navegação primitiva que era, só permitia usá-la quando o vento era a favor. Não tinha como fazer manobras usando o vento como hoje um veleiro faz, jogando entre as várias velas que ele tem. Ele só podia usar a vela para ir para frente e no resto os remadores assumiam. Então, com essa limitação, com um navio tão leve, com uma propulsão tão precária assim, eles nunca puderam se aventurar no mar aberto. A sua vida se fazia sempre junto à costa, indo de ilha em ilha, de enseada em enseada. Eles nunca se afastavam praticamente da terra. Isso era muito fácil no mar Egeu ou no mar Jônico, onde existem mais de 2.000 ilhas e ilhotas. Então, praticamente sempre que alguém navegava naquela época, ele ao longe já podia avistar algum elemento de terra, ou um cabo, ou uma enseada, ou uma baía, para a qual ele ia se dirigir. Seria mais ou menos como uma daquelas extensas viagens por via rodoviária para o interior do Brasil, alguns vão entender o que eu estou dizendo, em que há sempre um ônibus direto e o famoso ônibus pinga-pinga. Essa foi a viagem de Ulisses, e foi disso que Homero se aproveitou para criar o fluxo narrativo da Odisseia. Na Ilíada, vocês acompanharam? A gente vive na rotina do combate. Eles estão numa guerra duradoura. O despertador tocava, o guerreiro levantava, depois de esfregar os olhos, lavar o rosto na água do capacete e tomar o seu café,
Ele vestia a sua couraça, pegava a sua lança, batia o ponto e saía para mais um dia de trabalho na planície. Vocês viram? O que mudava em cada canto era mais quem matou quem morreu, porque o que dava graça e movimentação na estrutura narrativa eram os deuses. Eles é que deixavam a história movimentada, eles que atrapalhavam, ajudavam, deixavam entrar rivalidades deles na luta dos homens. Então isso tudo tornou a Ilíada bem interessante, mas não tão interessante quanto a Odisseia. Na Odisseia, para começar, os deuses não intervêm. Vocês vão ver que só basicamente 2 deuses aparecem em ação. Atena sempre foi a protetora dos heróis, que sabe que é a deusa que sempre estará do lado de algum herói. Atena, que é a madrinha de Ulisses é o dodói dela. E Poseidon, que ao contrário quer ver o Ulisses morto, porque ele fez, como nós vamos ver, maldades com seu filhinho, o Ciclope Polifemo. Então aqui não tem rotina, como na Ilíada. Não tem previsibilidade na viagem de Ulisses. Cada novo dia, cada nova ilha, cada nova caverna, Ulisses vai enfrentar um risco novo, ou vai encontrar seres desconhecidos, ou mulheres fascinantes, perigosas. E a viagem dele, essa viagem longa e cheia de tropeços, tornou-se adequadamente, literalmente, uma verdadeira odisseia. Começamos então com a saída de Ulisses das praias de Troia. Ele estava extremamente feliz. A guerra tinha terminado, ele era vencedor, os seus homens iam voltar praticamente todos junto com ele para Ítaca, e o vento leve, mas constante, soprava para o sul, exatamente na direção em que ficava a Grécia, e até os remadores puderam descansar os seus remos. Agora faltava bem pouco. Se nenhum deus viesse atrapalhar, não precisava ajudar, mas se não viesse atrapalhar, em uma semana, talvez 2, todos estariam em casa. Ele era o comandante de uma das frotas mais modestas da Guerra de Troia. Ítaca não era uma ilha rica. Ele tinha trazido 12 navios, com 50 homens cada um. Era uma pequena frota, se compararmos com a dos outros, dos grandões. Agamenon veio de Micenas com 100 navios. Nestor, vindo de Pilos, com 90 navios. Menelau de Esparta, 60 navios, e assim por diante. E Ulisses com 12. As outras frotas tinham perdido dezenas de navios com aquela tempestade que nós vimos na saída de Troia. Ulisses saiu com tempo bom, com seus mesmos 12 navios, cheios nos porões com que eles tinham arrecadado em Troia e, portanto, tendo compensado com isso também o esforço de 10 anos de guerra. De repente, o vento, numa mudança repentina, como sempre o vento faz, começou a arrastar os navios em direção à costa oposta, do lado da Trácia, uma região semideserta, onde viviam os Cícones, um povo aliado dos troianos e extremamente rude. Quanto mais se aproximavam, eles começaram a navegar paralelo à costa e viram uma extensa faixa de areia, uma praia muito ampla, e lá um povoado modesto com algumas casas e grandes cercados de rebanhos. Era um povoado de pastores, e pastores significavam carne fresca. Todos olharam para Ulisses. Eles estavam acostumados a saquear. Aliás, durante toda a Guerra de Troia, como não havia abastecimento vindo da matriz da Grécia, era um erro de logística, como Tucídides aponta, eles passaram o tempo todo saqueando as cidades vizinhas. Portanto, estava no seu DNA. Só pediram permissão ao comandante. E Ulisses, levando em consideração que ali estavam inimigos dos gregos, ali estava um povo que tinha lutado ao lado de Príamo, autorizou.
Eles não perderam tempo. Numa rápida manobra, os navios embicaram em direção à praia, subiram na areia, puxados no braço, que era muito fácil, e eles caíram sobre os cíclones matando. Eles vinham de uma guerra sangrenta. Eles estavam já com o hábito, com o peso da espada, preparado para isso. Trucidaram todos os homens, aprisionaram as mulheres e fizeram uma limpa de tudo de valor que encontrassem. Não julguem o mundo antigo usando os nossos princípios de hoje. A humanidade progrediu muito, mas nós estamos falando de povos de mais de 3.000 anos atrás. Era assim que funcionava. Todo mundo que tinha participado da guerra de Troia estava acostumado a esse tipo de operação. Buscar comida, vinho, cativas nas povoações próximas a Troia foi um hábito de 10 anos. E isso não era vergonha. Vejam, por exemplo, o Aquiles, o grande Aquiles, o top das galáxias. Tantas façanhas ele fez, o símbolo do heroísmo, mas também comandou muitas expedições de saque nas cidades vizinhas, para roubar trigo, para roubar animais e mulheres. Aliás, foi numa dessas que ele capturou a sua querida Briseida. Por isso fazia parte do comportamento dito normal. Hoje nós temos um novo normal. Com aquela vitória tão fácil, agora viria a festança. Uns começaram a bater as reses, havia ovelhas e havia gado. E outros prepararam as fogueiras, outros descobriram onde é que estavam os depósitos de vinho, porque essa região era uma região muito famosa do vinho, uma região de Ismárico, o vinho ismárico. Ulisses sempre teve uma atitude de comando. Então ele, vendo seus homens tão alegres e vendo o produto daquele saque, resolveu intervir, evidentemente, para garantir que todo mundo tivesse a sua parte, que não houvesse aqueles que pela força tirassem a parte dos mais fracos. Todo mundo devia aproveitar e ele entrou apenas como um supervisor dessa divisão. Ulisses não participava da festança, mas ele observava aquilo com um olhar quase paterno. Os seus homens, afinal, tinham arriscado a vida durante 10 anos e estavam ali comemorando o fato de estarem vivos. Ele não podia condená-los. No canto da praia haviam amontoado os corpos dos cicunes mortos. Todos tinham sido executados. Só escapou um sacerdote de Apolo, o velho Maron, que tinha sua residência num bosque lá na ponta extrema da praia. Ulisses o protegeu com uma ordem severa. Ele não queria que sofresse nada, porque ele sabia que mexer com os sacerdotes de Apolo sempre provocaria uma resposta terrível do deus, como aconteceu na Ilíada, que começa exatamente com Apolo castigando o exército grego porque tinham maltratado seus sacerdotes. O velho Maron ficou muito agradecido por ter sido poupado e deu a Ulisses excelentes presentes. Deu 7 talentos de ouro fino, uma cratera, aquela onde se mistura o vinho, grande, de prata maciça, e talvez o mais valioso presente, 12 ânforas do vinho ismárico, o vinho tão perfumado, tão saboroso, que, diziam uns, podia ser misturado com 20 partes de água. Ora, nós vimos até agora que eles sempre misturavam água ao vinho, mas 3 partes de água para 4 partes de vinho, outros faziam meio a meio. Não, esse vinho, o famoso vinho ismárico, que até os poetas cantavam, podia ser diluído com 20 partes de água. Ulisses não sabe, mas esse vinho vai salvar a sua vida em breve, como nós veremos. A cada hora que passava, Ulisses mais preocupado ficava. Lá fora continuava aquela folia, aquela explosão de felicidade, mas na cabeça de Ulisses havia uma nuvem sombria que se aproximava. Ele era um chefe experiente e sabia que quem ficava nas praias eram simples e pobres pastores. Esse era o modelo básico das cidades do Mediterrâneo. As cidades mediterrâneas dessa época ficavam sempre longe do mar, geralmente em lugares mais altos, assim é Micenas, assim é Atenas, assim é Argos, Esparta. Eles não ficavam junto à praia, porque a praia era o lugar por onde entravam os invasores
de outros povos, ou os piratas, porque a pirataria era a coisa mais comum em todo o Mediterrâneo. O próprio Ulisses, de vez em quando, deixava escapar que ele também, no seu tempo, andou saqueando cidades para aumentar o seu rebanho. Por isso, Ulisses sabia que aqueles sícones que foram derrotados tão facilmente não eram todos os sícones. Haveria outros lá no interior, para dentro do território, e com certeza alguns teriam escapado do massacre da praia e teriam avisado os outros que viriam buscar vingança. Naquela época, todos os povos do Mediterrâneo eram unânimes. O perigo sempre vem do mar. Ulisses, então apreensivo, tentou convencer o pessoal a parar a festa, mas foi rechaçado com vaias dos seus soldados. Ele queria que partissem todos antes que raiasse o sol, e os sícones, lá de longe, os verdadeiros exércitos dos sícones, viessem revidar o que eles tinham feito. Mas ninguém queria arredar o pé dali, havia ainda muito vinho, muita carne, e eles foram surpreendidos assim que o sol raiou por um ataque organizado com muita força pelo exército dos sícones. Eram muito superiores àqueles que eles tinham vencido na véspera. Esses tinham lutado na guerra, esses tinham formação e, além do mais, vinham com carros de guerra puxados por cavalos, como era o exército grego. Apanhados de surpresa, muitos deles já meio tontos, embora nessa hora a tontura geralmente desaparece rapidamente, eles formaram uma fileira de escudos e resistiram, só podiam resistir, não podiam vencer, aguentaram as investidas dos sícones até a tardinha. Portanto, o dia inteiro ali tentando sobreviver, porque a morte estava nos olhos dos atacantes. Quando a noite veio, eles conseguiram recuar e os sícones também se retiraram, e eles correram para os navios, colocaram os navios no mar e se amontoaram como podiam, abrindo vela para ganhar distância da praia. As mulheres sícones que eles tinham amarrado, nunca mais se soube delas. Todos presumem que naquela algazarra do ataque, elas conseguiram se libertar e simplesmente sumiram. Portanto, não houve mulheres levadas para os navios. Elas ficaram lá na sua terra. Nesse ataque morreram 6 homens para cada navio. 72 mortes, Ulisses contou. E o pior, eles não tinham como conseguir os corpos desses amigos para fazer um sepultamento dentro do ritual. Eles não podiam nem chegar mais perto da praia. Então, como uma espécie simbólica, eles pronunciaram 3 vezes, gritando o nome de cada um deles. E essa foi a única homenagem que receberam os pobres soldados mortos. Pronto, não era uma intenção de Ulisses parar ali, mas o vento o levou lá e agora ele tinha sofrido algumas perdas. Mas a maioria estava viva, o vento começou a soprar de novo para o sul e eles navegaram sem maiores problemas. Só que quando estavam chegando já na Grécia, nas imediações do Cabo Malea, que é um dos pontos de referência de quem chega na Grécia, uma ponta do Peloponeso, um vento de novo, porque os ventos comandam no Mediterrâneo os navios, coitados, com aquelas velas precárias. Os ventos de novo vieram soprando e os afastaram da Grécia. Estavam a 100 quilômetros de Ítaca, mas o vento foi soprando, soprando, eles não conseguiram evitar e foram levados para o sul. E lá, como diz um autor francês, eles saem do mundo real e ingressam num mundo completamente imaginário. Porque a primeira parada que eles vão ter é na misteriosa terra dos lotófagos. Mas isso já é outra história.
É isso, meus queridos. O material exclusivo deste episódio e o módulo sobre a Odisseia completo do curso Mitologia na Arte estão disponíveis lá no nosso site. A gente volta aqui ainda essa semana para lançar mais um Vale a Pena Ouvir de novo. E nós já estamos trabalhando no episódio 97 sobre os lotófagos. Até breve!